Graça do Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre cada um de nós. Vamos abrir nessa manhã, irmãos, a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11. Eu quero ler do verso 10 até o verso de número 30. Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas durante a exposição da palavra, para ver se as coisas são de fato assim. Números 11, verso 10 até o verso de número 30. Diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei o espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós louvamos o teu nome, agradecemos porque na manhã do dia do Senhor temos o privilégio de nos reunir como corpo
como ovelhas do seu pasto, para prestar culto a Ti. E ter a certeza de que somos aceitos, ó Deus, mediante Cristo Jesus, o nosso intercessor. Nós damos graças ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos instrui pela Tua palavra. E nesse instante, ó Deus, em que ela será exposta, rogamos que nos abençoes, que ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, a fim de compreendermos a Tua palavra. Que ela cumpra aquilo que lhe apraz nessa manhã, Pai. Que ela nos edifique, nos exorte, nos console, nos anime, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é difícil passar por situações angustiantes, situações que acabam muitas vezes nos esgotando e muitas vezes fazendo com que desistimos de lutar e de enfrentar os problemas. E esse texto que nós lemos nessa manhã, um texto que fala a respeito de Moisés e da sua atitude ali diante do povo, nos mostra um Moisés abatido, um Moisés que chega a desejar aqui a morte. É um texto em que muitos irmãos olham e dizem o seguinte: se Moisés passou por isso, quanto mais eu. E acabam enxergando as escrituras com as lentes seculares, querendo interpretar a história de Moisés simplesmente como um homem que passou por um problema de saúde, um homem que passou por depressão, e isso levou Moisés a toda essa crise. Mas eu queria não olhar o texto de forma tão próxima. Eu queria me afastar um pouquinho do texto, porque eu creio que muitas vezes nós estamos tão próximos das nossas situações que nós não lidamos direito com elas. É preciso então olhar de longe para ver o que a Escritura diz no todo e como que esse texto se encaixa em todo o contexto vivido aqui por Moisés e em toda a revelação geral do Senhor. Nós vemos aqui, já durante a liturgia, um texto que mostra o nascimento de Moisés, que mostra como Deus, de forma providente, fez com que Moisés, um daqueles que estavam condenados à morte ali pelo faraó, viesse a morar na casa de Faraó, sendo educado ali durante 40 anos. Nós sabemos também que depois desses 40 anos, Moisés fugiu para o deserto, texto também lido nessa manhã, e ficou ali durante mais 40 anos. E em todo esse tempo, nesses 80 anos, Moisés está sendo preparado por Deus para a missão de retirar o povo do Egito. Deus vai aparecer a Moisés ali naquela sarça que ardia e não se consumia, e vai falar a Moisés que ele seria o libertador do povo. E Moisés está ali titubeando, dizendo a Deus que não teria condições de fazer tudo isso. E veja, Deus estava preparando Moisés durante toda uma vida para a missão que havia dado àquele homem. Moisés ouve a voz de Deus. Moisés vai diante do faraó. O povo é liberto, e esse povo, por causa de toda a sua rebelião e desobediência contra Deus, fica mais 40 anos ali peregrinando no deserto. E vez por outra esse povo murmurava. O mesmo povo que era alvo de bênçãos de Deus e que se alegrava, por exemplo, quando Deus deu o maná pela primeira vez e o povo dizia: mas que pão é esse? Que pão gostoso é esse? Era o povo que daí a pouco dizia: mas só tem esse pão para comer, não tem mais nada para comer. Quem dera estivéssemos ainda no Egito. Lá no Egito nós tínhamos carne. E começavam a se lembrar daquilo que tinha de bom no tempo em que eles estavam na escravidão. E o alvo de tudo isso era sempre Moisés. Moisés, como líder do povo, era aquele que sempre ouvia as suas reclamações. E o contexto em que temos aqui no capítulo 11 é um contexto em que mais uma vez esse povo está diante de Moisés, dizendo: Deus não está tratando bem de nós. Deus está fazendo com que passemos aqui por muitas dificuldades. E aqui então, no capítulo número 11 de Números, nós vemos Moisés em crise e vemos como que Deus trata essa crise de Moisés. Eu quero olhar para esse texto então, primeiro, vendo que Moisés tem uma visão equivocada da realidade. Eu tenho dito aqui esses dias que toda a nossa vida, todas as nossas ações, todas as nossas emoções, elas partem de
convicções e da forma como nós interpretamos a realidade. E é isso que nós vemos aqui na vida de Moisés. Diante da pressão do povo, Moisés se revela alguém que não enxerga direito a situação. E por não enxergar direito a situação, ele acaba interpretando a história de forma equivocada. Ele acaba interpretando a história, colocando o homem como centro de todas as coisas, e isso faz com que ele chegue a conclusões erradas. Olhem lá para o texto. A primeira coisa que Moisés faz é acusar Deus de ser injusto. Aí nos versos 10 e 11 o texto diz: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Moisés ouve o povo reclamar, dizendo que Deus não estava sendo bom com eles. E ao invés de olhar para a história, para toda a história que tinha ocorrido até ali, para toda a história da providência de Deus, tirando o povo da escravidão e agora conduzindo para uma nova terra, Moisés toma partido do povo. Moisés ouve o povo murmurar, Deus se indigna com isso, Deus fica irado com o povo que está murmurando, e Moisés vai tomar partido do povo. O texto diz: isso pareceu mal aos olhos de Moisés. É então que Moisés vai dizer ao Senhor: por que o Senhor faz mal ao teu servo, ou seja, a mim? E por que o Senhor está fazendo isso com esse povo? Por que o Senhor está tratando tão mal esse povo? Por que o Senhor está tratando tão mal a mim? Essa é a primeira reclamação de Moisés, ou a primeira acusação que ele faz contra Deus, dizendo: o Senhor não sabe cuidar de nós. O Senhor não tem estado conosco nos nossos momentos de dificuldade. Por que o Senhor está sendo tão pesado e tão duro com esse povo? Por que o Senhor está sendo assim comigo? Moisés não olha para a providência do Senhor e simplesmente acusa Deus de ser mal com o povo e de ser mal com ele. E por que Moisés está dizendo isso? Porque Moisés, pela sua visão equivocada, acha que ele é o grande responsável pelo bem-estar do povo. O verso de número 12, Moisés começa dizendo: concebi porventura todo este povo, dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometestes aos seus pais. Moisés está dizendo: esse povo não é meu, eu não dei a luz a esse povo. Mas ele está fazendo isso em tom de acusação, dizendo assim: agora eu sou o responsável por ele. Por que o Senhor me deu toda essa responsabilidade? Não sou eu que tenho que levar esse povo no meu colo. Ele está acusando então Deus de colocar um fardo muito pesado sobre ele. E no verso 13 ele continua dizendo: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Moisés se vê aqui como o grande provedor de alimento para o povo. É dele a responsabilidade de alimentar o povo. Agora vejam bem, Moisés se esqueceu totalmente que era simplesmente um instrumento da mão de Deus. Em momento algum, Deus disse que Moisés faria essas coisas. Se os irmãos olharem um pouco mais atrás na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, lá em Êxodo 3 nós lemos o seguinte, lá no chamado de Moisés, a partir do verso de número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, e veja a ênfase, desci, a fim de livrá-lo, para que eu mesmo faça esse povo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu,
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Durante todo o comissionamento de Moisés, Deus disse: Moisés, sou eu que vou fazer. Eu estou te enviando, mas o povo é meu. Sou eu que vou livrar o povo. Sou eu que vou levar para uma terra que manda leite e mel. Eu não tenho condições, Moisés, sou eu. Eu serei contigo. Mas parece que Moisés gosta um bocado dessa posição de líder e de profeta do povo. Querem lembrar de um detalhe da vida de Moisés? Lembram-se de quando ele subiu ao monte para receber a lei, e que quando ele desceu, o seu rosto brilhava, e o povo não podia olhar para Moisés, e ele então tem que colocar ali uma venda, um lenço, para que o povo não o observasse direto. Pois o Novo Testamento nos diz que chegou um tempo que o rosto de Moisés parou de resplandecer. E o que Moisés fez? Continuou com o lenço. Ele queria que o povo continuasse vendo um líder com a face brilhando, um líder íntimo de Deus. Ele não queria mais ser visto como um dentre o povo, ou como alguém igual ao povo. Isso porque Moisés agora está gostando do seu lugar de destaque, e essa é uma grande tentação, irmãos. Queremos viver de aparência, achando que somos responsáveis por muitas coisas, e tentar manter essa aparência. Moisés assume de fato para ele uma prerrogativa que não é dele, mas que é de Deus. Quem cuida do povo é Deus, quem liberta o povo é Deus, quem dá alimento ao povo é Deus, quem diz que vai levar a terra prometida é o próprio Deus. E é lógico, sabemos que tudo isso aponta para a terra onde estamos caminhando, onde Cristo está nos conduzindo, e só Ele pode fazer isso. Mas Moisés está aqui tentando assumir a prerrogativa de Deus, e por fazer isso, e se ver sem condições, ele começa então a entrar em crise e não quer passar vergonha. Veja aí o que ele diz no verso 15. Moisés agora acha que deve ser tratado de forma melhor. No verso 15 ele diz o seguinte: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés não está preocupado com o povo simplesmente. Moisés não está preocupado com a glória de Deus. Moisés está aqui preocupado que ele vai passar vergonha diante do povo. Ele não tem como dar comida para o povo, e o povo vai dizer: o nosso líder é um incompetente. E Moisés está dizendo: eu não posso passar essa vergonha, Deus. Se for para passar essa vergonha, se o Senhor não me honrar aqui, usando a palavra que muitos usam hoje em dia, é melhor me matar de vez. O problema de Moisés então não era um problema de saúde que seria resolvido com um comprimido. O problema de Moisés era um problema de pecado, onde ele tira a glória de Deus e tenta trazer a glória para ele mesmo, quando ele assume a prerrogativa que não é dele, de cuidar do povo. Irmãos, Moisés tem a sua visão equivocada, e isso faz com que ele interprete todas as coisas de forma errada. De vez por outra nós fazemos isso. Esquecemos que o Senhor é quem dirige a nossa história. Achamos que as coisas acontecerão pelo nosso esforço. E é lógico que eu não quero tirar nossa responsabilidade nas circunstâncias. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Mas nós não podemos perder de vista nem por um momento de que Deus é quem faz através de nós. Tiago nos lembra isso, dizendo: não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto.
descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Mas muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. E até cantamos muitas vezes num dos nossos hinos dizendo: as tuas mãos dirigem o meu destino. Nós cantamos isso, mas na hora de viver isso é muito difícil. Lembre-se que quando nós cantamos esse hino, nós dizemos: as tuas mãos dirigem o meu destino, acaso para mim não haverá. O Deus de amor me guia em meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Nós cantamos isso comunitariamente, e passamos por aflições e começamos a murmurar como Moisés, dizendo: Deus, o que eu fiz para merecer isso? É isso que eu recebo por ser crente? É isso que eu recebo por estar todo domingo na igreja, na escola dominical? É isso que eu recebo depois de trabalhar tanto tempo no seu reino? É assim que o Senhor me trata? E muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa que Moisés, apontando o nosso dedo para Deus e dizendo: o Senhor não sabe cuidar de nós. Mas vejam, irmãos, eu tenho dito aqui nesses dias também que as circunstâncias são usadas por Deus para revelar o nosso coração. E é isso que Deus está fazendo com Moisés. Deus está expondo o coração de Moisés, mostrando todo o orgulho que havia ali. Orgulho que deveria ser retirado da vida de Moisés, porque enquanto ele vivesse a vida nessa perspectiva, ele continuaria murmurando, continuaria acusando Deus de injustiça, continuaria achando que deveria ser tratado de forma melhor. Quantas vezes nós também não temos murmurado diante de Deus, insinuando ou falando diretamente que Deus nos deveria tratar de forma muito melhor? Agora, como é que nós podemos nos livrar de uma visão equivocada? A primeira coisa que Deus faz aqui é usar circunstâncias, um povo que murmura, para que o coração de Moisés orgulhoso seja exposto. E agora o pecado de Moisés vem à tona. Como é que Deus trata Moisés? Primeira coisa que Deus faz: Deus reparte o trabalho. Veja aí os versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus diz a Moisés: você está com muito trabalho. Essa é a acusação. Você acha que você está trabalhando muito? Você acha que eu coloquei uma carga muito grande em cima de você? Faça o seguinte, Moisés: chamei 70 homens, reparta o trabalho, e agora o peso vai ser dividido. Você não vai ter por que murmurar mais. Com isso, Deus está fazendo, primeiro, mostrando a Moisés que não exigia mais do que Moisés podia fazer. Primeira coisa que Deus está fazendo aqui. Mas é lógico que o problema não estava nisso somente. A prova disso nós vamos ver daqui a pouco. O restante do texto diz assim, verso 18: diz ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos olhos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E veja como Deus está irado. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Um mês inteiro vocês vão comer, até sair pelo nariz. É carne que vocês querem? Eu vou dar tanta carne que vocês vão ficar enjoados de comer carne. O que Moisés faz? Continua achando que ele é o provedor de carne. Diz o verso aí 21: respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, é este o povo no meio do qual estou? E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se juntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés está dizendo a Deus agora o seguinte: o Senhor não entendeu bem o que eu estou dizendo. Esse povo é grande,
Eu não tenho condições de dar carne para esse povo inteiro. Mas Deus está dizendo, sou eu que vou dar a Moisés. E Moisés está dizendo, não, o Senhor não tem condições. É muito povo. Não tem gado que baixe para esse povo. Não tem peixe que baixe para esse povo. Esse povo cobra muito de mim. E o que Deus então faz com Moisés? Primeiro ele dividiu o trabalho. Isso serve ainda para mostrar um pouco mais do coração de Moisés. E agora, com o coração de Moisés totalmente exposto, Deus repreende a soberba de Moisés, de forma muito dura. Deus diz a Moisés, no verso 23, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. E Deus está dizendo a Moisés, você está esquecendo quem eu sou. Irmãos, o mesmo Moisés que viu Deus tirar o povo do Egito com grandes milagres, o mesmo Moisés que viu sair água da rocha, o mesmo Moisés que viu o pão descer do céu, o mesmo Moisés que viu o povo caminhando e as roupas não se gastando, o mesmo Moisés que viu a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, e que viu todas as manifestações de Deus, está dizendo, o Senhor não tem capacidade de fazer isso. Então Moisés tem que ser repreendido mesmo. Moisés, você está esquecendo de quem eu sou, e você está esquecendo da fidelidade da minha palavra. Você está esquecendo que eu prometi livrar esse povo do Egito e levar esse povo para outra terra. A promessa é minha, a palavra é minha, e eu sou poderoso para cumpri-la, e eu sou poderoso para levá-la a cabo. Porque Moisés está se vendo como o grande líder, aquele que é indispensável para o povo. Ele esquece que o povo não depende dele, mas depende de Deus. Deus corrige então aqui a visão equivocada de Moisés. Deus está fazendo com que Moisés tire os olhos de si mesmo e coloque os olhos para aquele que é o provedor de fato. E todas as vezes que nós temos uma visão equivocada da situação, nós precisamos ter a nossa vista corrigida por Deus, para que tiremos os olhos das circunstâncias e de nós mesmos e foquemos os nossos olhos no Deus que nos guia, no Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, no Deus que diz que no meio do vale da sombra da morte Ele está conosco, no Deus que prometeu ao seu povo um descanso. É para onde o povo está indo e para onde nós estamos indo, e que só Ele consegue realizar e dar cabo dessa missão. Será, irmãos, que não temos também nós que aprender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que está em nós? Será que não temos também de ter a nossa visão corrigida, tirando o foco de nós mesmos e das circunstâncias e colocando o foco no Deus que dirige a nossa vida? Saiba que Deus sempre nos tratará pela sua palavra, confrontando o nosso pecado. Aproveite as circunstâncias adversas para ver o que Deus quer revelar no seu coração, e com o coração exposto diante de Deus, peça perdão e ouça a correção de Deus, porque é isso que Ele está fazendo com Moisés, e é isso que Ele faz com cada um de nós. É por isso que nós devemos fazer a nossa oração como a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, esquadrinhe o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho da justiça. Essa tem que ser a nossa oração dia a dia. O problema de Moisés não era um povo que constantemente murmurava na sua cabeça. O problema de Moisés não eram as suas circunstâncias. O problema de Moisés era a forma como ele se via, se considerando em alta conta, achando-se o profeta indispensável para aquele povo, o salvador da pátria.
Muitos dos nossos problemas e das nossas crises acontecem porque nós queremos muitas vezes sermos os redentores daqueles que estão ao nosso lado. Temos pais que entram numa crise muito grande porque os seus filhos estão caminhando por um caminho que não é muito correto. E a grande notícia, e triste notícia que nós temos na Bíblia, é que nós não temos condições de manter os nossos filhos no caminho que nós achamos que é certo. Não temos. A nossa função é educar os filhos no caminho do Senhor, é orar por eles, é orar com eles, mas as decisões sempre serão deles. E se nós não confiarmos no Deus que está guiando os nossos filhos e ensinando os nossos filhos também nas suas circunstâncias, nós vamos começar a entrar em crise achando que nós é que falhamos. E é lógico que eu sei que muitas vezes nós falhamos na nossa parte, que é na educação. Mas se um pai que levou toda a sua vida educando de forma correta o filho, e lá na frente ele vê o filho se desviando dos caminhos do Senhor, ele não precisa entrar em crise, porque não é ele o responsável por mudar o coração alheio. Nós não temos essa capacidade. Todas as vezes que nós tentamos tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e fazer aquilo que nós achamos que é correto, nós vamos ter o mesmo fim de Moisés. Vamos entrar em crise. E por egoísmo, vamos até pedir para morrer muitas vezes. Qual foi o resultado disso tudo? Moisés chama os 70 homens, distribui o trabalho, ou seja, Moisés volta a trabalhar, volta a ser um profeta. E foi depois de Deus ser duro com ele, e não depois de Deus afagar. Que tem gente que começa a entrar em crise e acha que precisa só de afago. Deus não está fazendo nenhum afago com Moisés. Deus está sendo muito duro com ele. E veja o resultado, ele volta a fazer o que Deus mandou. Ele chama os anciãos, o texto diz que o Espírito vem sobre os anciãos, eles começam a profetizar, mas 2 deles não estavam aqui naquele momento. E depois eles vão para o arraial e começam a profetizar, Eldade e Medade. Diz aí o texto no verso de número 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Sempre tão fofoqueiro na história, né? O rapaz vê os 2 lá e corre lá e fala: Moisés, tem 2 lá profetizando ainda no arraial. O mesmo Moisés que se achava indispensável, que se achava um profeta, que pouco tempo atrás, na pressão do povo, começa a acusar Deus, está diante de outra circunstância, e uma circunstância parecida. Ele está diante de tentação aqui. Josué, no verso 28, diz o seguinte: Moisés, meu Senhor, proíbe-o. Josué encosta em Moisés e diz: o profeta aqui é o Senhor. Todo mundo sabe. Como é que o Senhor vai deixar esse pessoal ali ficar profetizando também? Isso é tentação, o nome disso. Mas Moisés não reclama mais. Moisés não murmura mais. Moisés não diz: é isso que o Senhor faz comigo. Eu sou aqui profeta. Eu estou aqui diante desse povo. Eu que aguento esse povo reclamando dia e noite. E o Senhor agora deixa outro profetizar também. É por isso que Josué está falando: deixa isso não, Moisés. Pode parar com isso. A resposta de Moisés é fantástica. E mostra que o coração de Moisés agora tem uma outra inclinação. Moisés aprendeu a lição e Moisés olha para Josué e diz: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo fosse profeta. Mas não era essa a visão de Moisés lá atrás. Lá atrás ele era o profeta. Ele era aquele que queria ser visto como o profeta.
Ele era aquele que vivia de aparência muitas vezes, para que o povo visse dessa forma. E agora ele está dizendo, quem dera que todo o povo fosse profeta. E essa é uma das promessas também do Senhor, do sacerdócio universal dos crentes. Moisés tem a sua visão totalmente corrigida quando Deus o confronta pela sua palavra. Então veja como que a história acontece. Moisés está numa circunstância adversa. A circunstância faz com que o coração de Moisés seja revelado. Deus confronta o coração de Moisés com a sua palavra. E agora Moisés consegue ter atitudes corretas em circunstâncias adversas. O grande problema, irmãos, não são as nossas circunstâncias. O grande problema é o nosso coração. É a forma como nós reagimos às circunstâncias. Não são causas externas. A causa está aqui, dentro de nós. Você se lembra de Tiago, quando ele pergunta de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? E alguns diriam, lógico, da minha família. Meu esposo é um tranqueira. Minha esposa é insuportável. A gente briga demais. Meu filho é muito rebelde. As minhas brigas procedem disso, do meu chefe, que só vive pegando no meu pé. Mas Tiago responde, de onde, senão dos desejos que habitam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. E aí Tiago também fala de forma muito dura aquele povo, dizendo, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser servir do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas Tiago vê a causa dos nossos problemas não externamente, mas no nosso coração e nos desejos do nosso coração. Quando eles se tornam tão grandes a ponto de eu pecar em nome deles. Não é isso que acontece com Moisés. O desejo de ser o grande líder reconhecido tão forte em Moisés, que quando o povo começa a olhar para Moisés, um líder que não consegue prover alimento, e a fama de Moisés corre risco, ele peca contra Deus e acusa Deus. Ele peca por causa do seu desejo. Irmãos, nós devemos aprender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando Paulo fala disso, ele não fala de coisas boas. Ele fala também de circunstâncias totalmente adversas. Moisés aprendeu muito bem a lição e colocou em prática. Porque não adianta nada saber tudo isso, se a prática não for levada em conta. Se Moisés tivesse entendido que de fato ele não é o grande líder que ele achava que era, mas que Deus era aquele que iria levar o povo, mas continuasse com o mesmo comportamento, não teria importância nenhuma esse aprendizado de Moisés. Mas o nosso aprendizado é sempre para nos levar a uma prática piedosa, a fim de que Deus seja honrado. E agora Deus é honrado na vida de Moisés. Muitos de nós não experimentamos alívio em meio aos problemas, porque mesmo observando aquilo que Deus diz na palavra, nós não confiamos em Deus. Duvidamos do que Deus diz. E nós somos muito orgulhosos para admitir isso. Se alguém está ansioso, nós dizemos, se falta confiança em Deus, não, eu sou crente. E aí eu acho uma das coisas muito belas da nossa confissão de fé, que fala a respeito da certeza da salvação, e que diz que a certeza da salvação, em alguns momentos, pode diminuir na vida do crente, e pode até sumir. Ele não vai perder a salvação, mas ele vai perder a certeza da salvação. Por que alguém perde a certeza da salvação? Porque parou de acreditar em Deus. Porque Jesus me diz, você está na minha mão e ninguém pode tirar. Eu acredito. Ou eu não acredito.
Eu confio e tenho certeza da minha salvação, ou eu duvido de Jesus e começo a entrar em crise quanto à minha salvação. Muitas vezes os nossos problemas advêm justamente de não atentarmos para aquilo que a palavra diz, mesmo conhecendo a palavra. É por isso que nós devemos humildemente reconhecer que nós não somos o centro do mundo, que Deus não existe para satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos. Moisés reconheceu isso e repreendeu a Josué, que está oferecendo ali uma grande oportunidade para Moisés voltar a pecar e voltar a colocar o foco nele mesmo. Que Deus nos livre disso. Vimos aqui como interpretar a história de forma egocêntrica levou Moisés a tirar conclusões precipitadas. Todos nós passamos por provações, irmãos. Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas, enquanto estivermos convictos de que Deus é um Deus soberano, que tem a nossa vida em suas mãos, que tem toda a história em suas mãos, e que promete que vai nos conformar à imagem de Cristo Jesus, para que cheguemos no dia final perfeitos e sem mácula, como diz Cristo Jesus. Quando tivermos essas convicções, vamos entender que os piores momentos que enfrentamos são oportunidades de Deus tratar o nosso coração. Por isso que Tiago pode dizer: tende por motivo de muita alegria por passares por várias provações. Ou Tiago era alguém extremamente doido e masoquista, ou Tiago era alguém extremamente convicto de que Deus usa pessoas e circunstâncias para moldar a nossa vida à semelhança do nosso Redentor. Que essa seja a nossa convicção, que a nossa vida honre o Salvador a cada dia. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Te louvamos, Deus, que ao olhar para a Tua Palavra podemos nos identificar com a vida e com os pecados de Moisés. Podemos perceber, ó Deus, que não poucas vezes incorremos nos mesmos erros, tirando os olhos do Senhor, focando as circunstâncias e focando a nossa vida em primeiro lugar, entendendo que somos o centro de todas as coisas e que o Senhor existe somente para tornar a nossa vida um pouco melhor. Tem misericórdia, Deus, dessa visão míope. Corrige-nos, ó Deus, por meio da Tua Palavra dia a dia, a fim de que vejamos claramente os Teus propósitos em toda e qualquer circunstância. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Espírito que habita em nós aplica a Tua Palavra no nosso coração. Que esse Espírito nos faça viver em conformidade com aquilo que ouvimos hoje. E que ao passar por aflições e por dificuldades, nos lembremos de tudo aquilo que viveu Moisés, a fim de que, aprendendo com os erros do nosso irmão que foi tratado pelo Senhor, venhamos a vencer as tentações, venhamos a honrar o Senhor, nunca apontando o nosso dedo para o Senhor, dizendo que tens nos tratado mal. Ajuda-nos a confiar de que a vontade do Senhor em nossa vida é sempre boa, agradável e perfeita, ainda que humanamente falando, Deus, não consigamos perceber isso. Faz-nos crer na Tua Palavra, faz-nos crer na Tua promessa, faz-nos ter sempre a esperança de que o Senhor, que já começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Redentor. Nós te damos graças, bendizemos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.